Oi pessoal, tudo bem? Aqui é Carla Zambelli, deputada federal de São Paulo, entrando para conversar com vocês a respeito dessa decisão do Alexandre de Moraes, decisão monocrática, de não fazer a nomeação do delegado Ramagem. Alguns pontos para a gente analisar. Primeiro, eu venho aqui me posicionar porque foi utilizado o vazamento do meu print, do print da minha conversa com o ministro Moro, em que eu falo para ele aceitar o Ramagem, mas não utilizaram o print anterior que eu mostrei para toda a imprensa, né, que todo mundo já viu, que antes de falar do Ramagem, eu pergunto se o nome do qual ele teria interesse seria o Fernando Bordignon, uma coisa assim. E aí ele não me responde, eu falo, então o senhor tem interesse por outro nome? Quem que o senhor quer? Outro? E aí ele não responde, fala para eu conversar lá. Eu falo então com o Valeixo me confirma que vai pedir demissão, que não tem problema de ser pedido, né? Fala com o presidente também, hoje eu fiquei sabendo que ele também falou com o presidente. E o Moro então percebe que o Valeixo vai sair de qualquer jeito. Na coletiva de imprensa, segundo ponto, né? E aí eles utilizam esse print como se eu tivesse dizendo que tivesse que ser o Ramagem. Não, em momento nenhum eu disse que tinha que ser o Ramagem. Eu só fiquei perguntando para ele quem que poderia ser, quem que ele gostaria que fosse, né? Até para poder ajudar, porque toda a intenção nisso daí era ele não sair, né? Era ele ficar no ministério e evitar todo esse desgaste da saída dele durante uma crise de pandemia onde milhares de pessoas estão morrendo, né? Mas enfim, ele preferiu cuidar da biografia dele, né? Enquanto o presidente está tentando cuidar do Brasil. Na coletiva de imprensa, o ministro Moro fala que o Ramagem é um delegado, assim, ele fala um bom delegado, um delegado respeitado, enfim, ele utiliza termos positivos em relação ao delegado. E aí ele fala que mais não é o ponto, não é o caso de ser o Ramagem. Não é que ele fosse contra o Ramagem, é que ele queria que fosse o Valeixo. E que se então não é o Valeixo, e que se ele não pode escolher, apesar de que nós demos a opção dele escolher, nós assim, tipo, nós governo, eu tô falando, né? Porque eu não sou ninguém para ficar, eu tava tentando só remediar uma coisa pela proximidade que eu achava que eu tinha com ele. Mas o próprio presidente falou, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma lista tríplice. Aí a gente coloca um nome meu, 2 nomes seu, a gente faz um sorteio. Olha só o que o presidente propôs, e nem assim ele aceitou. Quer dizer, tinha que ser o Valeixo, pronto, acabou. Sendo que o próprio Valeixo pediu demissão. E estava falando para os 27 superintendentes que iria sair. Então, esse é o segundo ponto. Então, ele fala que o Ramagem é qualificado para a função. Quarto ponto. A Federação Nacional dos Policiais Federais tem no Ramagem um delegado de alta conta. E olha que existe uma rixa entre agentes, escrivães, papiloscopistas, etc., e os delegados, né? A gente sabe que existe aí uma rixazinha, um rachazinho. Assim, em alguns assuntos, a autonomia da Polícia Federal, os delegados querem, os agentes não querem, enfim. Então sempre tem uma coisa ou outra que os delegados se divergem dos policiais de uma forma geral, que é 80% da tropa. E 80% da tropa já soltou nota na imprensa de que respeita o poder STF, mas que o Ramagem é uma opção muito boa, né, uma opção de qualidade para a Polícia Federal, e a tropa estava elogiando a troca, né? Quinto ponto, a imprensa e o ex-ministro do STF, Aires Brito, chegou a comparar, aí chegou no limite do limite, aí estourou a tampa aqui assim, sabe? Chegou a comparar para poder embasar essa barragem, né, o fato de terem barrado o nome, a nomeação do delegado Ramagem, lembraram do caso de que barraram o nome para ministro da Casa Civil, o Lula,
quando a Dilma disse que o Bessias estava mandando o documento para ele. Vocês lembram disso? Vocês lembram em que momento aquilo ali aconteceu? Que o Lula estava para ser preso e que porque estava para ser preso, a Dilma queria dar o foro privilegiado para ele, pro caso do Lula subir para o STF? Olha só com o que estão comparando. Estão comparando a nomeação do Lula para a Casa Civil e a nomeação do delegado Ramagem para a diretoria-geral da Polícia Federal. O diretor-geral da BIM, para tirar ele da BIM e colocar na Polícia Federal. Vocês me desculpem. Aí eu abro a internet e vejo uma foto do Geraldo Alckmin com Dória, com Bruno Covas, com Alexandre de Moraes fazendo acelera. Os 4 com a mãozinha do acelera. Teve imparcialidade nessa decisão, Alexandre de Moraes? Você quer me convencer? Vocês do STF querem convencer a população de que teve imparcialidade? Os senhores me desculpem, mas parcialidade está passando longe do STF. Vocês querem criar uma crise política. Vocês estão querendo... a questão toda é poder. Enquanto isso, o Brasil está sangrando. A gente precisa de um policial, de um delegado de Polícia Federal urgente na direção da polícia para poder tentar entender o que está acontecendo. O dinheiro do governo federal está indo a rodo para os governos estaduais, para os municípios. Compras assim gigantescas estão sendo feitas. E o pessoal está preocupado com um excelente nome sendo nomeado pro... Eu não consigo entender. Aí começam a falar, assim, a aventar a questão do impeachment. Começaram a aventar também o possível afastamento do presidente de acordo com as investigações em curso no STF. Querem encurralar o presidente. Enquanto isso, a imprensa coloca uma frase do presidente solta numa matéria, falando sobre as mortes, uma frase solta. Coloquei para vocês aí o vídeo de 35 segundos de ontem, mas a imprensa coloca a frase solta, como se dissesse que o presidente Bolsonaro não tá nem aí com as mortes. Olha, tá difícil, viu? Aí querem que a gente mantenha o controle, querem que a gente mantenha a serenidade, querem que a gente se preocupe só com a Covid. Aí vem o governador Dória e diz que não quer que haja briga política. Mas tudo que a gente quer é parar de brigar. Tudo que a gente quer é cuidar dos enfermos. Tudo que a gente quer é voltar a produzir. Hoje falei na frente de uma entrevista. Tentei falar ali na frente do Alvorada. Um repórter começou a berrar que não era para eu falar. O presidente precisou gritar com o jornalista para ele deixar eu falar. Não vai respeitar parlamentar, não? Vou colocar depois esse trechinho para vocês. Do presidente tendo que intervir para que o jornalista deixasse eu falar. Porque ele não queria ouvir uma parlamentar. Queria ouvir o presidente. Queria fazer perguntas para o presidente. E enquanto isso, 4.800 cidades no Brasil estão fechadas sem nenhum caso de Covid. E o Brasil está quebrando. As pessoas estão quebrando. Vão morrer de fome. Vão acabar não morrendo de Covid. Vai ter mortes de Covid? Vão. E cada morte é sentida. Agora, a pergunta que eu faço para o governo do Dória é o seguinte: por que a mortalidade de São Paulo é a mais alta do Brasil? Ou uma das mais altas do Brasil? Isso ele não responde. Isso não é briga política? Isso é fiscalização de órgãos públicos? É meu dever, como fiscalizadora do Estado, perguntar para o governador por que o Estado mais rico do Brasil, com mais recursos no Brasil, tem o maior número de mortes. Por quê? Sendo que ele restringiu tudo. Será que a restrição tá salvando vidas? Ou todos os países tiveram exatamente a mesma curva, restringindo ou não? Agora vem o inverno, e eles vão acabar fazendo as pessoas enfrentarem o Covid no inverno. Aí é que a coisa vai pegar. Escutem o que eu tô te falando. Se tentarem liberar as pessoas no inverno, vai ser mais difícil, porque pegar Covid no inverno é muito pior do que pegar no verão.
Pegar Covid no frio é muito pior, é muito mais difícil de se curar, comparativamente, se olhando o mundo todo, como é que o mundo se comportou, do que no calor. E eles vão fazer isso. Eu acho que no fundo, tem governador querendo mais é diminuir a população mesmo.